Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Senhor esteja com todos. Amém? E eu falo para você, que bom que você veio nesta noite aqui. Noite que vamos ouvir a palavra do Senhor, através dos cânticos, ministrada a ela. E eu creio que Deus se faz presente neste lugar. Nós vamos sair daqui mais fortes, né? Renovados, porque o Senhor cuida da nossa vida, da nossa casa, cuida da nossa família, e nós temos a certeza disso, amém? E se você não cumprimentou todo o seu irmão ainda, levante sua mão e fala para ele assim: irmão, Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo. Fala, irmãos, a paz do Senhor. Para aquele que eu não vi, se sinta abraçado, se sinta aí tocado pelo Espírito Santo nesta noite, amém? Vamos colocar em pé? Nós vamos louvar, daqui a alguns minutos, nós vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor que fala em Salmo 111. Diz assim: louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o meu coração, na assembleia dos justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nela tomam prazer. A sua obra tem glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Fez com que as suas maravilhas fossem lembradas. Piedoso e misericordioso é o Senhor. Ele deu mantimento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Anunciou ao seu povo o poder das suas obras, para lhe dar a herança dos gentios. As obras das suas mãos são verdade e juízo, seguros todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo sempre, e são feitos em verdade e retidão. Redenção enviou ao seu povo, ordenou a sua aliança para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos, e o seu louvor permanece para sempre. Amém, irmãos? Eu creio que nessa noite você veio aqui para ouvir algo da parte do Senhor. Se você tem respostas, se você está querendo respostas, busca o Senhor. Hoje é noite de nós adorarmos ao Senhor. Eu creio que, como nós vimos na palavra, fala que você buscar de todo o coração, Deus tem a resposta certa para você nesta noite. Amém? Feche os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor, agradecer ao Senhor. Agradecer por esse dia, porque foi esse dia que Ele nos permitiu que nós estivéssemos na casa dEle, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua presença, Senhor, neste lugar. Nós te agradecemos, ó Deus, pelas vidas, ó Deus, que chegaram neste lugar, quebrando barreiras, ó Deus, tirando, Senhor, ó Deus amado, todo empecilho, ó Deus, para que eles estivessem aqui na tua casa, para engrandecer o teu santo nome. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nesta noite o Senhor faça aqui, Senhor, um mover sobrenatural na vida de cada um dos irmãos aqui, que nós possamos, ó Deus, te buscar, nós possamos te render, ó Deus, as nossas vidas a ti, sabendo, ó Deus, que o Senhor cuida, o Senhor livra, o Senhor liberta, o Senhor pode renovar, ó Deus amado, só nos teus pés, ó Deus, nós teremos a vitória. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos a cada dia, Senhor, nos render a ti, nós possamos cada dia, Senhor, colocar, Senhor, a nossa confiança em ti e saber, ó Deus, que o Senhor tem cuidado das nossas casas, o Senhor tem cuidado das nossas famílias, ó Deus, e por isso, Deus, nós te engrandecemos e nós te agradecemos, ó Deus, nesta noite, para a honra e para a glória do teu santo nome, Deus, em nome do Senhor Jesus, amém? Aplauda ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, amém. E nós vamos louvar ao Senhor, que Ele é o verbo vivo, Ele é o Filho do Deus vivo, amém? E nós vamos louvar ao Senhor, aleluia.
irmãos, nós cremos que não há outro como nosso Deus. Verdade? Não há outro que pode nos fazer a misericórdia renovar a cada manhã. Ele é o nosso Deus. Não há outro que morreu na cruz pela sua vida. Não existe outro. Não há outro que te deu aquele amor que você está aqui hoje para glorificar o nome dele. Não há outro como o nosso Deus. Não há outro.
pra mim tu és Jesus. Tu és Jesus. Ele é o Alfa. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim tu és Jesus. Tu és Jesus. Oh, aleluia. Irmãos, você está respirando? É o Senhor na sua vida. Ele é o ar que nós respiramos. Eu lembro da passagem de Ezequiel, dos ossos do vale, dos ossos secos. O Senhor, Ele soprou o fôlego de vida. E esse fôlego de vida que nós temos, nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Ele é o ar que nós respiramos. Ele é a nossa fonte. Ele é o amor. Ele é proteção. Ele é salvação. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E nós vamos cantar aqui: seja adorado aquele que está entre nós. O seu santo monte. Adorado a Cristo, o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus.
Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Os irmãos quiserem, pode se sentar. Pode se sentar. Nós vamos aqui participar de um momento tão importante, né, do culto. Nós vamos estar aqui, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta. O irmão vai estar ungindo, o pastor Pedro vai estar ungindo a mão dos irmãos. Aí nós vamos louvar, nós vamos receber o pastor Paulo. Amém, irmãos? Você que trouxe o seu dízimo, sua oferta, pode se levantar e trazer até o altar do Senhor, como diz a palavra, com alegria. Amém? Nós vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz seja contigo. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus cada vez mais. Eu sei que tem feito, essa é a razão, esse é o motivo de nós estarmos aqui, adorando ao Senhor, bendizendo ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito chegar até nós. Eu gostaria de estar nessa hora também apresentando a vida de cada ofertante nessa noite, também já orando pelas crianças. As crianças estarão indo lá para a escolinha, nós estaremos apresentando também a vida das crianças em nome de Jesus. A pastora Vera hoje vai estar indo lá com as crianças, né? E Deus é bom, Deus é maravilhoso. Isso é um bem precioso, né, que a gente cuida, né? E a gente molda esses pequeninos aí para eles vencerem as batalhas lá fora, e Deus é maravilhoso. Querido, feche os seus olhos, estenda suas mãos para cá e vamos abençoar em nome de Jesus Cristo. Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nós te damos graças. Mais uma vez, Deus, nós apresentamos, Pai, a vida de cada uma dessas crianças diante do Senhor. Essas mesmas que o Senhor disse que delas é o reino dos céus. E essas mesmas que o Senhor disse que nós precisamos aprender com elas, Pai. Nós precisamos nos colocar, ser como uma criança, se nós temos intenção realmente de entrar no reino dos céus. Nós pedimos, Deus, esteja abençoando, dando graça, Deus, a elas, Pai, para que elas possam estar da melhor forma, Deus, absorvendo, Deus, aquilo que vai ser ministrado, a semente que vai ser ministrada no coração delas, Pai. No nome de Jesus Cristo, como também, Senhor, abençoa a professora, derrama, Deus, a cada dia sobre a vida dela, a graça, a unção do Senhor, para que eu possa estar comunicando, Deus, na linguagem
que as crianças possam entender, como também sobre a vida de cada dizimista, de cada ofertante nessa noite. Que a bênção do Senhor possa estar sobre a vida deles, Pai. Assim como nós sempre oramos, assim como nós sempre falamos, a semente que eles lançaram, Deus, e a semente que eles lançam como fidelidade, é que seja como pão sobre as águas no tempo certo, eles vêm encontrar. E assim como os teus filhos têm abençoado, Deus, a tua casa, a tua obra, também na mesma proporção, derrama sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, hoje é uma noite especial, né? Para mim, pelo menos, para os irmãos também, é muito bom. Nós tivemos um desafio aí no começo do ano passado, e nós passamos um ano e meio, os irmãos me tolerando, todo dia entrando na casa dos irmãos, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mas antes eu gostaria de estar lendo a palavra de Deus que está escrita aqui em Efésios, capítulo de número 4, carta aos Efésios. Se você tiver oportunidade, você lê na sua Bíblia, ou você pode acompanhar aqui também nessa tradução, eu vou pegar carona aqui, em Efésios capítulo 4, verso de número 1 da palavra de Deus. Efésios, carta que Paulo, ele escreveu à igreja que estava em Éfeso, está escrito assim: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Fecha seus olhos aí no teu lugar mesmo. Fecha seus olhos aí no teu lugar. Pai amado, em nome de Jesus, nós sabemos que o Teu Espírito Santo, Ele conhece as nossas vidas, as nossas intenções, esquadrinha as mentes dos nossos corações. Então nós colocamos mais uma vez as nossas vidas diante do Senhor, entregamos, lançamos, Senhor, aos Teus pés, porque o Senhor é o pastor, o Senhor é o mestre, o Senhor é aquele que nos ensina os Teus caminhos através da Tua palavra. Então eu te peço, Deus, mais uma vez, mais uma noite, ministra aos nossos corações, Pai. Nos alimenta, Deus, nessa noite, assim como está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E é esse alimento que nós queremos, Pai, nessa noite. No nome de Jesus Cristo, te peço, te louvo, que cada pessoa que está aqui nessa noite, Senhor, possa receber a notificação do Teu Espírito Santo, a palavra possa ser transportada em cada coração, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, para a Tua glória e louvor. Amém. E graças a Deus. Queridos, então, como nós comentamos, nós passamos aí 1 ano e meio, foram 15 matérias aí do nosso curso, e nós somos desafiados, nós temos nosso próprio material, e alguns pastores aqui foram desafiados também, né? O pastor Tiago, o pastor Leandro. É simples, é só pegar a apostila e está tudo lá, está fácil. Mas nós entendemos, irmãos, que cada um tem um chamado também. Cada um tem um chamado. E quando nós falamos em chamado, eu posso até fazer algo que eu não fui até então de uma maneira específica chamado para fazer. Porém, pode ser que eu encontre alguma dificuldade pelo caminho. Posso desenvolver? Sim. Para mim, algumas coisas são simples. Pede para eu tocar uma música no violão, você vê se sai alguma coisa. Os irmãos saem correndo daqui. Não fica ninguém, irmãos. Então, eu nem ouso fazer uma coisa dessa, para não maltratar os ouvidos dos irmãos. Mas assim, cada um, é como que cada membro, irmãos, do corpo, também tem sua função. E não dá para todos serem pés, para todos serem mãos, para todos serem olhos, não. Mas o Senhor colocou cada um no lugar certo. E quando nós olhamos aqui, querido, para a palavra de Deus, nós enxergamos desafios. Deus não escreveria ou mandaria alguém escrever para nós, irmãos, se não fosse desafios colocados diante de nós. Porque a nossa própria vida na simplicidade, de uma maneira comum, isso nós já sabemos fazer. Sabemos acordar de manhã, sabemos trabalhar, até podemos ser um bom pai de família, até podemos trazer o sustento para a nossa casa, enfim, estudar, chegar a algum lugar, enfim. Isso os homens sabem fazer. Deus não precisa mandar nós fazermos, embora Deus nos aconselha, porque alguns acabam se desviando disso, né, das condutas, mas o Senhor, Ele sempre nos chama para coisas difíceis. O Senhor sempre nos chama para desafios. O Senhor sempre nos chama, querido, para momentos em que até mesmo que nós não vamos muitas vezes conseguir de nós mesmos.
Mas essa é a hora de Ele mostrar que está conosco. Eu gosto muito de uma canção que já faz até algum tempo que eu não canto aqui, mas que diz assim: tua voz me chama sobre as águas ou pelas águas, onde meus pés podem falhar. E eu já fiz essa pergunta aqui: como é que Deus vai nos chamar para um lugar onde Ele sabe que os nossos pés podem falhar? É desafio. Como é que Ele vai chamar alguém para andar sobre as águas? Se tu és o Cristo, manda que eu vá até ti, então vem. Como é que ele sabe que mais cedo ou mais tarde a humanidade de Pedro, com aquele ventaval todo, vai fazer com que ele pare e pense? E ele vai acontecer alguma coisa ali no caminho. Mas lá está Jesus para estender as mãos. Então eu louvo a Deus porque diante de cada desafio, o Senhor está presente no meio deles. E quando nós olhamos aqui, querido, para a palavra de Deus, Ele diz assim: rogo-vos, pois eu preso do Senhor, irmãos. Então eu vou entender que alguém está sendo prisioneiro, preso por amor ao Evangelho. E como é que alguém preso por amor ao Evangelho pode aconselhar pessoas que aparentemente estão libertas? Então eu vou imaginar que alguém está preso pelas grades, mas a liberdade está dentro dele. Então, querido, alguém que estava em uma condição muito inferior vai aconselhar as pessoas que estão mais acomodadas do lado de fora. Então nós entendemos que a liberdade não são grades, elas fechadas ou abertas. A liberdade é Cristo Jesus. E conhecereis a verdade vos libertará. Não conhecer de ler de capa a capa, mas conhecer intimidade, relacionamento íntimo com a verdade, com a palavra de Deus. Porque nós podemos aprender nas faculdades, nas universidades, nós aprendemos alguns métodos, algumas coisas assim. Deus deu a graça de a gente estar estudando. Aprendemos alguns métodos, algumas coisas assim. Mas o discernimento, quem dá é o Espírito Santo. Isso não se compra por aí. Não se compra discernimento, não se compra sabedoria, irmãos. Oh, vou comprar sabedoria. Não, se compra, você paga quando vão te ensinar letras, cultura, costumes, coisas assim, a gente aprende. Como é que funciona mais ou menos as coisas, algumas regras. Mas é muito mais necessário que isso, irmãos. Nós aprendemos a andar com Deus. Jó disse em meio a algumas dificuldades da sua vida, muitas dificuldades da sua vida: antes eu te conhecia de ouvir falar. Hoje nós poderíamos dizer assim: eu conheço o Senhor de ler a Bíblia. Mas o Senhor nos chama por verdadeiro conhecimento. Depois de tantas provações na sua vida, Ele disse assim: agora eu conheço a Deus de andar contigo. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Simples cantar canção assim, né? O cenário da criação dessa canção foi uma filha que morreu. E Deus deu essa canção ao Ademar, ao pastor Ademar. Nós cantamos, mas existe um cenário todo por trás. Alguém que aparentemente teve uma perda, mas ele conheceu e ele teve encontro com Deus. Ele teve encontro com Jesus diante de tudo isso. Então, quando ele diz assim: querido, rogo-vos, pois eu preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, com que fostes chamados. Nós somos chamados, irmãos, para muitas coisas. E a única coisa que eu acredito que com o tempo nos prende realmente, não nos faz tirar o pé dali, é exatamente o nosso chamado. Porque há momentos na nossa caminhada que em áreas da nossa vida nós entendemos que não vale a pena. Que, bom, eu prefiro viver minha vida, final de semana, congregar em uma igreja, simplesmente ir lá e mostrar que eu sou cristão, mas não chama para nada, e tá bom, você salva do mesmo jeito. Vai, sim. Eu creio que salvo sim. Mas eu creio que nós fomos chamados para desafios. Eu estava conversando com a minha esposa até mesmo, antes do culto, a respeito de desafios. Eu disse assim a ela: o comum nós já sabemos fazer, mas Deus não nos chamou, claro, a gente estava falando assim dentro de outro contexto, mas eu disse assim a ela: o Senhor nos chamou para algo mais, para algo que vai além, sabe? Para algo assim que é como que andar na contramão do sistema, mesmo as pessoas tentando mostrar algo para nós, mas a Bíblia nos diz diferente. Em uma paz que nós não vamos encontrar no mundo, querido, por onde quer que nós vamos. Nós podemos bater, se é que o mundo tem encantos, mas a Bíblia fala sobre isso, mas nós podemos estar andando aí e vasculhando os 4 cantos do mundo. Nós não vamos encontrar, querido, o centro da vontade de Deus. Mas nós vamos encontrar cada vez que nós damos de frente com o nosso chamado. E cada vez, querido, que o Senhor nos chama para algo e nós não estamos no lugar, arde o nosso coração diante daquilo. E nós nos constrangemos, o Espírito Santo nos constrange. Como quem diz assim: e aí? E aí? Sabe, querido? Porque é algo muito sério, porque nós somos chamados, querido, não só ministerialmente, mas trazendo aqui, como hoje, por exemplo, o culto da família,
Nós somos chamados para sermos sacerdotes do lar. E cada vez que nós não exercemos a função de sacerdote do lar, querido, nós somos cobrados. Podemos até fazer de conta que não é conosco, mas nós somos cobrados e sabemos isso. Porque alguém nos cobra, não simplesmente a esposa ou o filho, enfim, mas alguém nos cobra, porque, irmãos, nós falamos a respeito de, sempre se fala por aí a respeito de direitos, né? Direitos iguais e tal. Querido, direitos, as pessoas podem conquistar direitos iguais e tudo, mas a autoridade vem de Deus. E Deus chamou o homem para sacerdote do lar. Ele é responsável pelo seu próprio lar, responsável por abençoar o lar, responsável por interceder ali pelo lar, querido, por cuidar, como que abrindo as asas, se for possível, entregar a própria vida até mesmo para defender a família. Como o Senhor disse, ali na carta aos Efésios mesmo, a respeito de nós amarmos a nossa esposa, amarmos a nossa casa, e entregarmos a nossa vida até mesmo, se for possível, se for preciso, se for o caso. Como Cristo também fez por cada um de nós, fez pela sua noiva. E quando nós falamos a respeito, querido, de o homem ser o sacerdote do lar, Deus colocou a mulher também, não na condição inferior, mas colocou também nesse chamado, numa posição extremamente importante. Porque se o sacerdote, o papel dele é importante, imagine alguém que sustenta o sacerdote. É importante, querido, extremamente importante. Aquela mulher que intercede, aquela mulher que abençoa, aquela mulher que fala na hora certa. Amém, irmãos? Na hora certa. Na hora certinha. E às vezes até mesmo o Senhor pede para que deixe o silêncio falar. E o silêncio ele tem um poder, irmão, você não tem ideia. Eu estou lendo alguns artigos a respeito do poder do silêncio. O silêncio diz muito, irmãos. O silêncio nos diz muitas coisas, assim, não vou entrar assim diretamente nesse assunto, mas o silêncio nos diz muitas coisas. Porque no momento que Jesus mais amou, ele estava em silêncio. Ele estava demonstrando tudo aquilo que ele falou. Está demonstrando na cruz através do silêncio. Mas aqui, irmãos, a mulher, o papel importante da mulher que intercede, irmãos, a mulher sabe edifica a casa. E há algo mais importante, querido, do que edificar a casa, o fato de, por exemplo, a casa estar de pé porque a mulher está intercedendo pela casa. É um papel extremamente importante, mas um papel diferenciado. É um papel diferenciado. Sabe? E Deus colocou ali, querido, Deus nos chamou exatamente para isso, para essa liberdade, querido, para termos a nossa mente aberta para isso, porque se não abrirmos a nossa mente, irmãos, para as coisas, se não formos flexíveis para as coisas, nós não vamos crescer, nós não vamos avançar. O Senhor nos chama, querido, para flexibilidade, porque um dia nós achamos que a nossa vida era tudo que nós tínhamos, hoje nós entregamos ela diante do altar do Senhor, e seja o que Deus quiser. Fazemos nossos planos, nossa programação, mas quem decide é Deus, quem define é Ele. É como diz o Salmo de número 1, o vento sopra, a vida das pessoas que não têm Deus, elas vão para lá e para cá. Mas a vida daqueles que são cristãos, ele é plantado junto a ribeiro de água que dá o seu fruto na estação própria. Ele está lá, querido, ele está lá. Aparentemente, a seca está vindo e aquela coisa toda, mas a raiz dele está lá, querido, está ligado na fonte. É por isso que sempre há uma esperança dentro de nós mesmos, os nossos olhos enxergando o caos. Há sempre uma sementinha de esperança no nosso coração. Alguém encontra uma tragédia, a gente busca levar pelo lado positivo, mas e se de repente acontecer isso? Há uma semente que é lançada pelo Espírito Santo dentro de nós, irmãos. O Espírito Santo é maravilhoso, porque ninguém melhor para convencer o homem daquilo que o homem foi chamado, senão o Espírito Santo, querido. Jesus disse que o Espírito nos convenceria do pecado, da justiça, do juízo, mas nos ensinaria também toda a verdade. E quando nós olhamos para isso, é quando ele diz assim, olha, com toda a humildade, sabe? Humildade, irmãos, é diferente de não ter nada, irmãos. Porque tem muitas pessoas que não têm nada e não são humildes, sabe? E tem pessoas que não têm nada e são humildes, mas pessoas que têm muito, às vezes, elas são humildes também. E pessoas que têm muito, elas são avarentas, são arrogantes, são aquilo que são, enfim, cada um vai prestar contas. Mas quando eu falo assim, humildade, irmãos, primeira coisa, quando eu vejo humildade, eu entendo assim, irmãos, uma das coisas que é extremamente importante no relacionamento, irmãos, flexibilidade. Se nós não somos flexíveis, irmãos, eu estava até comentando antes do culto com a minha esposa, sobre os desafios que muitas vezes a gente tem fora daqui. Se nós não formos flexíveis, irmãos, nós não vamos chegar a lugar algum. Flexível no sentido de eu aceitar aquilo que é colocado para mim. Eu viver, é como, por exemplo, no mundo que está aí fora, eu preciso ser flexível para viver as leis que estão diante de mim. Tem placas, regras, normas, tem o estatuto, tem as leis do trânsito, tem leis por todos os lados.
Se você voa, tem lei. Se está no ar, tem lei. Se está no chão, tem lei. Se vai navegar, tem lei. Se vai mergulhar, tem lei. Tem lei em todos os cantos, sabe? E se nós não formos flexíveis para nós entrarmos dentro dessas leis, para vivermos de acordo com aquilo ali, sem nos contaminar, querido, nós não vamos chegar a lugar algum. E se não somos flexíveis para entender que a palavra de Deus é absoluta e é verdade para a nossa vida, nós não vamos nem deixar o Espírito Santo nos convencer, e menos ainda talvez convencer algumas outras pessoas. Nós precisamos ser os primeiros convencidos de que essa palavra é verdade, e ela pode trazer humildade, nos ajudar a trazer humildade ao nosso coração. Então, querido, ele diz assim, com toda a humildade, ele nos chama para desafios. Quando ele diz assim, com toda a mansidão, mansidão parece um leão, sabe? Às vezes dentro de casa, irmãos, parece um fera, né? E irmãos, mansidão, domínio próprio, irmãos. Tiago, ele diz assim, num dos seus escritos, que aquele que domina a sua própria língua é varão perfeito. Será que é difícil, não? Varão perfeito é só dominar. Quer ser varão perfeito? É simples, Valdeci. É coisa assim, coisa básica, é só dominar a língua. É simples, coisinha, arroz com feijão, coisinha básica, princípio básico, sabe? A gente nem ouve uma questão, já dá o julgamento, já bate o martelo. É assim que funciona, não? Alguém fala alguma coisa, a pessoa nem sabe da realidade, do que tem por trás, ela diz assim, eu também acho, eu também penso assim. Mas se fosse eu, mas não nós somos outros, nós nos trazemos contenda, irmãos. Nós somos gerenciadores de conflitos, irmãos. Nós apaziguamos, nós trazemos paz. Esse é o nosso caminho, irmãos. Esse é uma das características de quando fala a respeito do Senhor Jesus, ele fala a respeito do príncipe da paz. E se nós temos o príncipe da paz e vamos levar essa paz para outras pessoas, nós precisamos ter a paz, porque ninguém pode dar para alguém aquilo que não tem. Então, se temos o príncipe da paz dentro de nós, nós estamos dispostos a levar a paz para outras pessoas. Levar a paz daqui de cima do altar é coisa simples, irmãos. É coisa simples. O leão, ele ruge das portas para fora. O leão, ele ruge dos degraus do altar para baixo. Aí aquela música, né, que ruge é o leão, mas esse é outro leão que ruge, né? O leão do velho homem, né? Que está dentro do velho homem. Mas, ou seja, irmãos, mansidão dentro do nosso lar. Sabe, querido, quando queremos realmente ter êxito da nossa casa, irmãos, quando queremos... Você sabe quando a gente conquista uma pessoa, irmãos, para a gente, irmãos, é quando a gente valoriza a pessoa quem ela é. Mesmo nós achando que ela não merece, irmãos. Nós valorizamos. Nós fazemos essa pessoa entender que ela tem razão, mesmo não sendo muitas vezes assim, para a gente entrar numa comunhão, para a gente entrar num acordo. Sabe, querido, até a gente conquistar realmente o coração, para a gente expor a verdade de uma maneira em que a pessoa ela vai aceitar. Então, o Senhor, ele não traz a verdade para nós, enfiando, como diz o paranaense, enfiando pelas goelas. Não. O Senhor, ele traz a verdade para nós de uma maneira suave. E ele morando dentro de cada um de nós, o Espírito Santo ali, com o nosso Espírito, irmãos, nisso nós vamos entendendo, irmãos, que nós precisamos ter a união, nós precisamos ter mansidão, nós precisamos ter domínio próprio, para nós sermos pai de família, para nós sermos sacerdote no lar, para nós morarmos, irmãos, juntos, sem aquele conflito, aquela guerra toda, para que nós, irmãos, venhamos a congregar juntos, irmãos, respeitando sempre um ao outro, o limite de cada um. O Senhor nos chama para isso. Quando nós falamos em lar, e quando nós falamos também em ministério, o Senhor nos chama para isso, irmãos. Respeitar o limite do outro, sabe? Não querer fazer aquilo que o outro está fazendo. O outro já está fazendo, irmãos. Sabe? Mas se fosse eu, legal, mas eu vou entrar na brecha. O Senhor, como diz o livro do profeta Ezequiel, capítulo 27, ele procura um homem que se coloca na brecha. Na brecha, irmãos. O Senhor tem brecha. E às vezes a gente sai da nossa brecha para querer entrar na brecha do irmão. Não, o espaço que o irmão já está. Não vai dar muito certo. Uma árvore, irmãos, ela não cresce junto do lado de outra árvore, irmãos. Uma suga meio que as forças da outra, sabe? E às vezes ela tem que estar um pouco mais distante para que a outra venha realmente dar o crescimento. Dá exatamente naquilo que nós aprendemos. Quando nós aprendemos algo da palavra de Deus, irmãos, o Senhor nos chama e nos capacitamos para isso. O Senhor nos chama para que nós venhamos a fazer a obra com aquilo que nós aprendemos. E não estar, por exemplo, você não vai chegar, por exemplo, na igreja e vai estar disputando conhecimento com o pastor Tiago. Pastor Tiago, mas eu aprendi isso aqui. Não é bem assim, pastor, não. Ele não precisa disso, ele precisa de pessoas, eu sei que ele tem pessoas que possam estar ali dando suporte. A primeira igreja que eu fui auxiliar, irmãos,
eu fiz um interrogatório com o pastor. Eu falei assim, pastor, o que você está precisando do quê? Ele olhou assim, falou, o que você vai me dar? Eu falei, não, eu quero saber o que você está precisando aqui na igreja. Eu falei, não sei, eu não entendi a pergunta, por quê? Eu falei, não, porque eu não quero ir além daquilo que você faz, a não ser que você mande. Mas eu quero o seu suporte daquilo que você tem necessidade. Você está precisando do quê? Ah, tá, então estou precisando disso, isso, aquilo. Suporte, irmãos, suporte. Andar sempre ali do lado, suporte. Josué nunca quis ser Moisés, a não ser quando Deus chamou ele para ser. Os discípulos nunca tomaram a frente de Jesus, mas Jesus estava sempre à frente. Quando Jesus foi, Jesus deu legalidade, Jesus deu autoridade para cada um deles. Disse, olha, agora vocês vão e façam a obra. É tão difícil, irmãos, como eu comentei, os desafios da nossa vida para fazermos a obra, seja na nossa casa, seja realmente aqui na igreja. Sabe, querido, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros. Pastor, é só suportar, é só suportar. Irmãos, eu te suporto porque Deus me mandou te suportar. Não, não é assim, irmãos, é suportar em amor. Em amor. Suportar amando. Você, eu te suporto aqui dentro, mas você não sabe, o pescocinho do seu vai torcer. Ora, a primeira oportunidade que eu tiver, suporto porque o pastor está mandando. Não, irmão, suportar em amor. Amor. Sabendo que o meu irmão, ele é dessa forma, irmãos, difícil de lidar. Mas eu tenho essa flexibilidade, sabe? Eu vou dar essa oportunidade para o irmão. Deixa ele pensar que é maior, deixa ele pensar que sabe mais, deixa ele pensar, irmãos, ele se sente bem assim, sabe? E eu vou orar, e o Espírito Santo vai trabalhar, irmãos. Tem coisas que nós não fazemos nem conseguimos fazer, irmãos. O Espírito Santo vai trabalhar. E tanto, irmãos, igreja, ministério, como também nas nossas vidas, irmãos, aí, na família, nós encontramos pessoas que é muito difícil de lidar. Eu estava vendo algumas coisas a respeito de pessoas que elas sempre querem ter razão naquilo que falam. E pessoas assim que elas são, eu vejo algumas coisas assim, se tiver oportunidade sim, mas se não, deixa para lá. Pessoas assim que são insuportáveis. Como é que a gente pode lidar e administrar pessoas que são insuportáveis? Olha que eu fico vendo as coisas. Porque assim, nós conversamos e nos relacionamos com todo tipo de pessoa. E como é que eu vou me relacionar com alguém, por exemplo, que... Eu, por exemplo, irmãos, eu trabalho com alguém, espero que ele não esteja participando com a gente, mas eu trabalho com alguém, irmãos, eu não gosto, porque um dia, irmãos, eu estava falando aqui sobre um supervisor meu, irmãos, que eu devia que eu falando coisa boa, aí depois ele falou assim, encontrou eu na segunda-feira, o culto lá estava benção ontem, eu falei, pai, estava benção, ou então, cara, eu estava assistindo lá, eu falei, meu Deus do céu. Ele falou assim, não, mas você falou bem de mim, graças a Deus por isso, louvado seja Deus, ele é cristão também. Eu falei, puxa, que bênção. Então, eu tenho uma dificuldade, irmãos, por exemplo, de pessoas que falam muito alto, sabe, pessoas que falam muito alto. E nos últimos dias, Deus colocou um camarada lá, ele é de um outro lugar do Brasil, você entende o que eu estou falando? E as pessoas falam alto lá, elas falam quase, parece árabe, ele fala quase que gritando. As palavras não são agressivas, mas o modo sim. E parece que está assim, sabe, discutindo e tal. Eu falei, irmão, calma. Estamos só nós aqui. E fala assim, sabe, aquela coisa toda aí. Sobe assim, sabe, irmãos? Mas daqui a pouco a gente entende que às vezes a pessoa ela não foi tratada. Mas aos poucos, irmãos, a gente lançando alguma coisa no coração sem prejudicar. E sem muitas vezes afetar, e sem muitas vezes machucar a pessoa. A gente consegue conquistar aquela pessoa para nós, sabe? Muitas vezes, irmãos, a pessoa ela não tem essa facilidade, porque muitas vezes tem algo no coração dela, a gente não sabe como é que ela foi tratada na infância, não sabe como é que foi a vida dela, se foi dura, se não foi, com que tipo de pessoas ela conviveu, ou se era assim mesmo, ou se é o jeito dela. E aí Deus nos ensina a amar as pessoas exatamente como elas são. Exatamente como elas são. E quando ele falta, as pessoas falam assim, graças a Deus. Paulo teve livramento hoje. Não, irmãos, eu acredito que quando eu cresço, irmãos, eu cresço quando Deus prova. Irmãos, quando Deus ele nos prova que é isso que não queremos que aconteça, e é por isso que muitas vezes não crescemos, quando nós somos provados, Deus nos dá a oportunidade de crescer, de aprender, de sentar realmente no banco do aprendizado. Porque se eu tenho dificuldade de lidar, irmão, com as pessoas que estão do meu lado, com a minha esposa, a esposa lá com o marido, se eu tenho dificuldade de lidar, irmãos, no ciclo da amizade, no meio que eu vivo, se eu tenho dificuldade, irmãos, de lidar ali com os meus irmãos, se eu tenho dificuldade de amar, como é que nós podemos dizer que amamos a Deus?
João ele fala a respeito disso, se nós não conseguimos amar nosso irmão, nós não podemos dizer a Deus, porque se eu não amo o meu irmão que eu vejo, como é que eu vou amar Deus que eu não vejo? Nem vejo Deus. Então o amor, irmãos, ele é maior que toda a lei. Tiago fala a respeito disso. Se a gente cumprir, irmãos, se a gente amar realmente as pessoas que estão do nosso lado, nós cumprimos toda a lei. A lei ela existe ainda, é um assunto longo, a lei ela existe ainda, mas a gente sai da lei e entra debaixo da graça, a partir do momento, irmãos, que a gente passa a amar as pessoas, mesmo não compreendendo elas, irmãos, mas a gente passa a amar. Ah, tal pessoa me insulta. Será que Deus não está me levando realmente na escolinha dele para aprender a ser insultado e para realmente amar a pessoa como ela é? Será que Deus não está me ensinando isso? Porque se eu não souber, irmãos, a lidar com insulto, puxa, eu vou lidar com pessoas que insultam, que querem ter razão. Né? Pessoas que elas gostam de ter razão, elas se sentem bem achando que tem razão e elas buscam razão. Toda fala delas é razão para si. Então como é que eu posso ter dificuldade de lidar com um grupo de pessoas assim? Eu vou ter dificuldade em casa, porque em casa são culturas diferentes. Nós, de vez em quando, brota lá o velho querendo nascer. E como é que eu vou lidar com isso? Então nisso, irmãos, nós podemos mostrar o amor. Isso nós podemos mostrar. Nós podemos ser diferentes, nós somos diferentes, mas nós podemos caminhar juntos. Desde que a mansidão, desde que a flexibilidade, irmãos, desde que nós venhamos a suportar realmente as pessoas. E suportar, irmãos, não é simplesmente aguentar as pessoas, ou não, irmãos, dar suporte para ela. Dar suporte para ela, ajudar ela, ainda assim. Ainda assim. Nem se tem ajudado lá na tua igreja? Você tem ajudado lá na tua casa, nas dificuldades das pessoas? Tem ajudado? Às vezes a gente para, irmãos, para conversar, e minha esposa, a gente vai para o canto nosso, a gente fica mais de horas conversando sobre nós. Sobre dificuldades, sobre limitações, o que nós podemos fazer um e o outro ali. Sabe, irmãos? A gente se ajusta, hoje a gente fez isso, a gente se ajusta, vê nossos limites, que uma pessoa tem dificuldade de agir, de atuar, e o que o outro pode ajudar. E, irmãos, se eu tenho facilidade, irmãos, é porque, ou se a pessoa tem facilidade, é porque Deus colocou ela do meu lado para me ajudar. Não para bater no peito e dizer, eu não sou assim. Não é assim, mas já está julgando e criticando com palavras. Se nós não somos assim, dentro de nós sabemos que nós não somos assim, então nós temos condição de ajudar. Porque quando nós ajudamos, nós somos bem assim também. Somos bem assim também. Somos individualistas, e nisso não. E eu vejo cada vez que eu olho, irmãos, para a unidade, eu até quando olho, por exemplo, a respeito dos dons, você vê que tem dons assim, por exemplo, que eles são quase que individuais, para edificação da própria pessoa. E nisso até mesmo eu vejo individualismo no meio do cristão, no cristianismo. Aí eu vou buscar o dom de subir nas paredes. Para que você quer, irmão? Porque eu gosto de subir nas paredes. Amém. É algo assim individual, sabe? Mas será que nós estamos pensando realmente nas pessoas que estão do nosso lado? Como é que elas vão ser edificadas, irmãos? Eu tenho um dom, estou voando, irmãos, flutuando na igreja. Tá, mas e as pessoas que estão do meu lado estão sendo edificadas? Estão sendo alcançadas? Estão sendo tocadas? Nós fomos chamados para servir, irmãos. Eu disse que o maior problema nosso é quando nós não estivermos ali mais na qualidade de servir. Aí já passa a ser um problema. Mas nós somos chamados para servir. Servir na igreja, servir na nossa casa, no nosso lar. Servir a nossa esposa, servir ali. Aquilo que, a necessidade, irmãos, do momento. Necessidade não é só alimento sobre a mesa, mas amor, irmãos, compreensão. Fala que eu te escuto, é a hora do fala que eu te escuto. Sabe? Os ouvidos sempre ali, irmãos, para ouvir, sem julgamento, sem condenação. Você está disposto a isso ou não? Quando nós falamos a respeito, irmãos, de graduação, nos próximos meses, algumas pessoas vão ser apresentadas aqui, né, ao ministério. Nos próximos meses a gente vai fazer essa apresentação de algumas pessoas aqui. E quando a gente fala a respeito de graduação, quando a gente fala a respeito disso, irmãos, aparentemente é tudo igual. Aparentemente somos todos iguais e, humanamente falando, sim, somos, claro. Mas nós sabemos que no mundo espiritual as coisas são diferentes. Nós sabemos que quando tomamos uma posição no mundo espiritual, irmãos, o revestimento vem, mas também as coisas contrárias elas vêm, e nós precisamos estar preparados para isso. A gente estava comentando a respeito disso que está acontecendo no mundo aí, até mesmo desse sistema todo, irmãos, da agenda que está para se cumprir, para que venha o movimento, para que venha o departamento, para que venha a ação do anticristo, para que ele venha assumir. A agenda que está aí, irmãos, para acontecer, para que Jesus ele venha realmente arrebatar a sua igreja. O cenário, irmãos, está quase perfeito. Eu falei quase, por que quase perfeito?
Porque algumas coisas ainda precisam acontecer, eu digo assim, para estabelecer literalmente o caos. A agenda precisa tá acontecendo, as coisas estão acontecendo, irmãos. Muitos lugares ainda estão conseguindo dar suprimento, ainda conseguem ter alguma coisa, mas nós estamos vivendo o tempo do fim, irmãos. E ainda estamos tendo dificuldade de amar uns aos outros. Jesus está quase voltando, e a gente está ainda no primeiro passo, que é o amor. Que é o amor. Aprender a caminhar do lado de uma pessoa que é diferente de nós. Isso vai ser quase impossível quando nós buscarmos razão para tudo. Ou por que as coisas e as tragédias acontecem na vida, irmãos? Porque as pessoas têm razão. E elas vão e elas matam, vida conjugal, matam por aí um ao outro, e o trânsito, briga, aquela coisa toda, porque elas têm razão. Elas têm razão, sabe? E Satanás coloca no coração delas que elas precisam ter razão. A razão faz bem para elas. E ensina mesmo, irmãos, a última palavra tem que ser sua. Como dizia o paranaense, não leva desaforo para casa não. Desce, roda a baiana, faz qualquer coisa, dizia meu avô. Então, o homem tem que ter razão. Irmãos, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida aos pés da cruz de Cristo, a nossa razão ficou lá. A nossa razão ficou lá. Independente, irmãos, de qualquer coisa, irmãos, nós precisamos fazer tudo pela paz. Na nossa casa, no nosso lar e no ambiente que nós congregamos, que nós adoramos a Deus. Fazer tudo, irmãos, para trazer a paz. Aí quando alguém vem, por exemplo, trazendo um cenário, você não viu aquele irmão, sabe aquele irmão lá, vem aqui que eu vou te contar, sabe? E quando aquela história, aí outro diz assim, é verdade, eu não acredito. Irmãos, não tem necessidade disso. Essa é a hora de nós buscarmos discernimento para o que responder, o que fazer. Como responder, irmãos, nessas horas? É isso, irmãos, que nós trazemos para as pessoas. Como é que você vai agir? Como é que você vai atuar? Você vai ser só mais um que concorda para realmente pôr fogo em tudo isso? Ou você vai trazer a paz nisso? Sabe, irmãos? A paz. É uma palavrinha tão pequenininha, irmãos, mas tão difícil de encontrar. Porque ninguém consegue, na sua totalidade, encontrar a paz se o Espírito Santo não habitar realmente na vida da pessoa e se a pessoa realmente não deixar o Espírito Santo fazer a obra. A casa, irmãos, vira um lugar de pessoas cheias de razão, mas o couro come. Igreja, irmão, é um pontapé, irmãos. Não é simplesmente eu querendo fazer o melhor para o louvor da glória de Deus, não, mas eu sou melhor que o irmão, eu canto melhor que o irmão, eu toco melhor que o irmão. Não, irmãos, concorrência fica para trás. A concorrência, cada vez que nós falamos em concorrência, nós já somos desclassificados no céu. Cada vez que nós pensamos em ser melhor que os nossos irmãos, esquece, volta por fim da fila. Não aprendemos ainda a lição. O Senhor nos chama, querido, para nós amarmos uns aos outros, as pessoas como elas são. Trabalhando, ajudando. O que nós estamos fazendo para ajudar? O que nós estamos fazendo para colaborar? Para que a pessoa realmente possa mudar. E vamos ser bem claros. Olha, querido, algumas coisas precisam ser mudadas. Algumas coisas precisam ser revisadas. O que dá para a gente fazer? A palavra de Deus diz isso. Irmãos, não fazendo, irmãos, nada conforme aquilo que nós achamos. Pastor, o que você acha? Não acho nada. A Bíblia está escrito isso. Verdade. Está escrito isso. Nós somos donos da verdade, mas nós somos filhos do dono da verdade. E Ele deu essa palavra para cada um de nós. Amém, querido? E só que, querido, Ele diz assim, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A única coisa que pode realmente trazer a unidade para nós como corpo de Cristo, como ministério, como família, irmãos, é se nós dermos legalidade realmente para o Espírito Santo Ele agir, irmãos. Isso, irmãos, requer oração, irmãos. Não é fácil ser contrariado. Não é fácil. Não é fácil, irmãos, nós vivermos uma vida que talvez nós gostaríamos de estar em outro lugar. Mas o Senhor nos convence a estar nesse lugar. Eu não encontro um lugar melhor para estar, embora muitas pessoas perambulam por aí, irmãos, em dias de culto, mas a palavra do Senhor diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Igreja para mim ainda é casa de Deus, irmãos. Igreja para mim ainda é templo do Senhor, ainda é lugar de adoração. Então para mim é o melhor lugar. E nós adotamos aquilo que disse o salmista, que o desejo dele foi morar na casa do Senhor para todos os dias contemplar a beleza da sua formosura. Contemplar a beleza da formosura de Deus, irmãos. Quando a gente sai pela manhã aqui, irmãos,
Nós passamos por dentro da igreja. Quando o engenheiro foi fazer aqui o desenho, ele falou, mas e o corredor da sua casa? Eu falei, não vai ter. Toda casa tem um corredor. Eu falei, a minha não vai ter. Mas e aí, as pessoas vão passar aqui por dentro do salão? Não, as pessoas elas vão precisar passar dentro da igreja para ir na minha casa. Dentro da igreja eu quero que elas passem para ir na minha casa. Porque nesse lugar nós oramos, nós abençoamos cada pessoa que entra por essas portas. E ela vai entrar por essas portas para ir na minha casa. Ou ela não vem em casa. Não vem em casa. Mas se ela vier, ela vai precisar entrar por ali, por esse lugar que nós consagramos e temos ele como altar do Senhor. Sabe, querido? E eu quero só estar encerrando nessa noite essa fala, para a gente não estender muito, irmãos. Que nesses 1 ano e meio, a gente aprendeu muita coisa. A gente aprendeu que, a partir do momento, né, que nós nos colocamos realmente na brecha, Deus ele pode realmente fazer algo por nós. Eu comentei numa dessas ministrações que quando nós começamos a achar algo da parte do Senhor enjoativo, seja leitura, seja oração, quando começamos a achar tudo isso meio enjoativo, meio indigesto, é porque algo não está bem dentro de nós. Não está bem. A oração, o louvor, a palavra precisa fazer bem para nós, irmãos. Precisa fazer bem para nós. Quando alguém diz assim, mas de novo, pastor? Olha o perigo aí. O Espírito Santo, esse que mesmo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, ele precisa prevalecer realmente na nossa vida. Sabe, querida? E nós só nos completamos, irmãos, nós só passamos a entender exatamente isso quando nós passamos a estar no centro da vontade de Deus. Centro da vontade de Deus, eu não estou falando de um paraíso aqui na terra, irmãos. Não estou falando de você mudar para Dubai e morar no último andar de um prédio mais lindo que você encontrar naquele lugar. Não estou falando disso, irmãos. Sabe, querido? Não estou falando disso. Estou falando de centro da vontade de Deus, onde Deus pediu para que você estivesse lá, você está. Você está dizendo, eis-me aqui é o Senhor. Você está, em 1 ano e meio, irmãos, nós abrimos mão de muitas coisas, os irmãos também. Abriram mão de muitas coisas, muitos lugares onde os irmãos queriam estar. Né? Mas, para chegar a algum lugar, é necessário um preço. Eu também assisto aula, irmãos. Eu também assisto aula, faço prova. Esse mês, que é fechamento de semestre, tem umas 20 provas no mês. Eu falei, você está de brincadeira. Todo dia chega em casa, o trabalho de fazer prova. E tem prova que é daquela data. É do dia 2 ao dia 2. Não fez, DP e paga mais o semestre que vem. Então, irmãos, mas onde nós queremos chegar, irmãos? Onde nós queremos chegar como família? Que legado nós queremos deixar no nosso ministério, irmãos? No ministério, que legado nós queremos deixar? Que legado nós queremos deixar na nossa família? Mostrar para os nossos filhos que nós amamos, eu falando do meu time, mostrar para os nossos filhos que nós amamos nossa esposa? Se eu perguntar para minha filha que tipo de marido que você quer, será que ela vai dizer assim, pai, igual você, pai, igual o senhor? Será que ela vai dizer isso? Ela vai dizer, pai, igual a tia, que não é não. É um outro tipo aí que eu vou procurar, mas igual a tia não. Que tipo de... Se eu perguntar isso para... Se minha esposa perguntar para o meu filho, né, que tipo de esposa ele vai querer? Você vai querer uma esposa igual a mim, filho? O que ela vai dizer? Se você tiver dificuldade, não pergunta para não se assustar. Mas... será que a gente tem esse rótulo dentro da nossa casa? A gente conseguiu essa conquista dentro da nossa casa? Ou a gente consegue as conquistas por fora? Porque conseguir conquista fora é simples e fácil, né, irmãos? As pessoas não nos conhecem. Mas dentro da nossa casa é que é o desafio. As pessoas sabem quem nós somos, se nós mudamos realmente ou não. E dentro da igreja, irmãos, se nós somos realmente aqueles ou não. Segunda-feira, no trabalho, você pode dizer para as pessoas quem você é, quem você acha que você deve ser. Mas aqui as pessoas te conhecem. As pessoas sabem realmente onde é que está a ferida. E quando a ferida é tocada, a dor é gerada, temos duas reações. Dizer, glória a Deus, está doendo. Ou a gente, solta aquelas coisas que só Deus para ter misericórdia. Nós temos duas opções. Então, irmãos, nós somos chamados para sermos sacerdotes na igreja, sermos auxiliares, sermos bênçãos para as pessoas que estão liderando a nós. E aprender a ser líder, aprender a ser liderado, irmãos. Aprender a ser liderado. Tem pessoas que acham que é muito difícil ser líder, pastor. Mas às vezes é mais difícil para a pessoa ser liderada. Sabe por quê? Porque ela tem que respeitar a sua visão. Elas têm que precisam estar sempre ali. Porque você é responsável pelas almas delas. Então, irmãos, é bem interessante, sabe?
Porque assim, o querer viver o papel do outro, pastor, se eu fosse você, pastor Tiago, eu faria isso. Mas não é, irmãos. Deus falou diferente com ele. Não é? Não é nada. Tem um caminho, tem um mistério, tem um chamado, tem um traçado que Deus colocou no coração dele, ele vai seguir aquilo lá. Tem uns conselheiros, sim, nós sabemos isso, mas o Espírito Santo que traz a luz para o coração dele, o coração da pastora G, traz a luz para eles. E eu louvo a Deus por isso, para esse casal. Para quem não conhece, se você conhecer a igreja deles, é um oásis no deserto. Primeiro dia que eu fui lá, eu falei, o que esse homem inventou de construir essa igreja aqui? Se não é Deus que colocasse isso no coração dele, ele ia dizer, o homem está louco. Mas eu sei que Deus plantou isso no coração dele. E cada vez que a gente vai lá, a gente tem testemunho para dar. Porque as pessoas dizem assim, nossa, a igreja do pastor Tiago é longe, né? Eu falo assim, pois é. E as pessoas vêm aqui adorar. É o testemunho, sabe? Esse é o rótulo, sabe, irmão? Isso é desafio, sabe? Mas Deus tem dado desafios para nós, tem dado desafio na nossa casa, no nosso lar. Amar a pessoa que está do nosso lado é tão diferente de nós, é um desafio. Nós temos amado? Somos realmente o homem da casa, a mulher da casa, somos realmente? Não queremos ser superiores àquele que realmente deu a autoridade? Não queremos? Então, respeitando sempre uns aos outros, em nome de Jesus. Sabe, querido, e eu gostaria de estar nessa hora, depois a gente vai estar orando, e vai estar orando pelas famílias também, mas eu gostaria de estar nessa hora, irmãos, fazendo a entrega dos certificados, e bom, em nome de Jesus, e eu quero chamar aqui à frente, em nome de Jesus, tá, os irmãos que toleraram a gente aí durante o ano todo. Eu quero dizer para você, querido, a mesma coisa que alguém disse para mim quando eu fui batizado. O pastor foi entregar o certificado de batismo, ele olhou e falou para mim, eu achei que ela até não ia com o meu jeito de ser. Ele falou, isso aqui não é um passaporte para o céu. É só um credencial de membro. Não é passaporte para o céu, mas não tem que fazer isso aqui? Ele falou, não, isso é só o primeiro passo. Ele falou quase igual Deus falou para Elias, longa é a tua caminhada. Mas ele falou, isso aqui não é um passaporte para o céu. Isso aqui mostra somente que você adora a Deus lá. Agora, no mais, aí você vai aprender conforme as coisas forem acontecendo, mas a gente está junto. Eu falei, então tá. Então eu louvo a Deus, irmãos, e eu quero chamar aqui à frente, né? E pastor Tiago, né? Pastor Tiago, glória a Deus, querido. Deus pela sua vida. Pode aplaudir ao Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta. Cadê os homens da foto? Cadê os homens da foto? E pastor Tiago, glória a Deus. Pode esperar aí, a gente vai estar orando em nome de Jesus. A pastora Genilda, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Parabéns, pastora. E também Sérgio Tadeu. E a Priscila Aparecida Arruda Alves. E Pedro Silva, pastor Pedro. E o homem está lá. Glória a Deus pela sua vida, querido. Parabéns. Sônia de Oliveira Silva. Glória a Deus. Parabéns. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Leandro Henrique Daga.
E da Ana, eu vou esperar para fazer isso quando ela estiver aqui. Tá? Vou fazer questão de fazer pessoalmente. E Valdeci Fernandes. Né? Glória a Deus. Ai, querida. São os nomes das pessoas que participaram conosco e concluíram, né? E eu louvo a Deus, mas uma responsabilidade muito grande, você sabe qual que é? Ele está ministrando para pastores. Eu tenho uma dificuldade muito grande, irmãos. A gente trabalhou muito aqui na obra, o vizinho é construtor, ele sabe muito. Eu tinha dificuldade quando ele chegava e eu estava trabalhando, eu parava. Dava aquela enroladinha, eu tomava água, até ele sair. Ele virava as costas e eu começava. Por quê? Porque ele sabe mais que eu. E eu ficava preocupado, falei, esse homem não vai embora, que preciso trabalhar. Né? E então a dificuldade é muito grande, mas eu louvo a Deus por isso, né? Porque só homens de Deus são humildes. Né? Minha pastora Priscila, o pastor Sérgio, né? Eu louvo a Deus por isso. Mas nós vamos estar orando, nós vamos estar abençoando a vida de cada um dos amados em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Estenda as suas mãos aqui para frente, amado. Estenda as suas mãos aqui para frente e abençoe em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te damos graças mais uma vez. Apresentamos, Pai, diante do Senhor, Deus, a vida, Senhor, do Valdeci. Apresentamos, Pai, diante do Senhor, a vida, Senhor, do Leandro. Apresentamos, Pai, a vida da Sônia, Pai, do pastor Pedro, do pastor Tiago, da pastora G. Senhor, a vida do Sérgio, a vida, Senhor, da Priscila, em nome de Jesus Cristo, Pai, derrama, Deus, sobre eles, Deus, a cada dia, Pai, Tua graça, derrama, Deus, sobre eles, Deus, a cada dia, Pai Santo, a unção do Teu Espírito Santo, Deus, o lembrete do Teu chamado, Pai, convencendo, Deus, eles sempre, Deus, que vale a pena, sempre levantando, Deus, a cabeça deles, quando eles pensarem em desanimar, sempre, Deus, levantando a cabeça deles, Pai, cada vez que eles pensarem, Deus, em olhar para trás, Pai, em nome de Jesus, seja com eles, Pai, conforta e consola o coração deles, por onde, Deus, eles forem, Pai, que sejam, Deus, excelentes, Deus, professores de escolas bíblicas, que sejam, Deus, excelentes professores, Senhor, de seminários, sejam, Senhor, excelentes pastores, que sejam, Senhor, excelentes ministros, Senhor, de louvor, daquilo, Deus, que o Senhor chamou cada um deles, Pai, que sejam excelentes líderes de células, abençoa a vida deles, Pai, por qual eles foram chamados, e que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa realmente testificar a respeito daquilo que o Senhor tem para cada um deles, se ainda não, Deus, tiveram a certeza disso, no nome de Jesus, para o Teu louvor e glória. Amém. E graças a Deus, as tuas palmas glorificam a Jesus. Tuas palmas glorificam a Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Sabe, irmãos, primeira vez que eu entrei no seminário, algumas pessoas, elas disseram assim: então nós vamos entrar no seminário para a gente ser pastor? O professor disse: não. Aqui no seminário, alguma coisa vai despertar no teu coração. O Espírito Santo vai despertar algo no teu coração. O que você vai ser é você e Deus, ele falou. Mas aqui ele falou assim, aqui vai ter pessoas que vão se levantar na qualidade de pastor, de missionário, de evangelistas, de professores de escolas bíblicas, vão ser excelentes diáconos, vão estar ali liderando os seus grupos. Enfim, nisso o Espírito Santo vai despertar. Isso é maravilhoso. Amém, meu querido? Então Deus, ele fala usando a mesma palavra, mas o Espírito Santo, ele transporta no coração de cada um conforme a vontade dele, em nome de Jesus. Tá bom, querido? E nós estamos, irmãos, à disposição, tá bom? Nós temos um desafio. Nós temos passado algumas aulas de batalha espiritual agora, né? No grupo lá. O grupo vai continuar aberto. A gente vai continuar lá com os nossos estudos. O nosso desafio, irmãos, é estar levando a Bíblia toda, livro por livro, carta por carta, versículo por versículo, ela toda. Esse é o desafio, aquilo que Deus colocou no meu coração. E estamos aí na carta de Tiago, não livro, a carta, epístola, a carta de Tiago, né? Estamos em Tiago, e a gente deu uns intervalos, a gente está separando o nosso cenário, a gente vai fazer algo assim bem legal, então a gente está pegando alguns estudos lá do passado. Tem mais de 500 estudos bíblicos, irmãos, no canal, mais de 500 horas, tá? Que a gente, não estou investindo em mim, estou investindo nos irmãos. Nós fazemos para vocês, é por isso que nós vivemos. Mas você pode ter certeza que se me tirar disso, eu sou um peixe fora d'água. Eu não existo, eu tenho dificuldade. Mas assista lá se você puder, tá bom?
Na dúvida, irmãos, qualquer coisa, aquilo que a gente puder estar ajudando, puder estar, irmãos, esclarecendo, coloque lá no grupo, ou coloque assim, em cada estudo a gente vai poder estar acompanhando, mas você que está no grupo, coloca lá no grupo, tá? A gente vai poder estar auxiliando de alguma forma em nome de Jesus, tá bom, querido? Isso se o seu pastor permitir, tá bom? Sempre quando você vê alguma coisa, irmãos, seja um estudo, seja nosso, seja de quem for, já falei isso inúmeras vezes, mostra para o seu pastor o que você está vendo, mostra para o seu pastor aquilo que você está ouvindo. Nunca contraria a visão, irmãos, daquilo que ele tem, irmãos, como homem de Deus. É como numa empresa, irmãos. A empresa ela tem umas regras, não tem? Mas você vai em outra, as regras são diferentes. Então, dentro de cada empresa, a gente obedece o sistema ali. Então, Deus deu uma visão a ele. Nunca contraria a visão dele. Não é o servo maior que o Senhor. Leva isso para a tua vida também. Então, sempre vamos ter um liderado. Sempre vamos ter. Mas quem que é líder do pastor Tiago? Tem o pastor Jesus lá, que orienta e trata com ele, em nome de Jesus. Tá bom, querido? Glória a Deus. Nós estaremos orando pelas famílias, tá bom? Estaremos aí. Mas antes, obrigado, Valdir. Você vê como eu lembro fácil das coisas, né? Ele dá o grito, eu lembro. Valdir também está com a palavra nessa noite, amém? Em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor pela vida do servo de Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz sejam com todos. Amém? É difícil vir aqui à frente falar para pastores. Mas eu gostaria de chamar a família do pastor aqui ao altar. Ana Paula, Paulo Vitor, pastora. Se alguém puder estar chamando eles. A gente está numa noite de festa, né? Uma noite de celebração. Nós estamos numa noite onde nós estamos sendo honrados, né? E a palavra de Deus diz: dê honra a quem sabe dar honra. E aqui está, né, uma família que sabe dar honra. Aqui está uma família onde eles querem ver, né, nosso crescimento. Irmão, se eu gaguejar aqui é porque esse carinha aí, falar para você. E assim, irmãos, a igreja, ela tem 14 anos, para quem não sabe. E eu faço parte da igreja há 7 anos. A minha família faz parte da igreja há 7 anos. Só que, há um tempo atrás, esse ano aqui, Deus colocou algo no meu coração para estar, comentei até com o pastor, para estar escrevendo, né, algo relacionado à história da igreja, algo relacionado à história que aquilo que eles viveram, que a gente não sabe, que Deus colocou no coração deles, né, desde o começo, e nós não sabemos. Isso precisa ser colocado em papel, isso precisa ser datilografado, isso precisa ser porque eles têm no coração, na mente deles. Mas a igreja, a Vila Helena, o povo precisa saber como que surgiu esse testemunho que hoje, né, nós podemos ver aqui, né, a obra que Deus tem feito. E eu comecei a escrever sobre isso e perguntava, né, para ele, como que foi, pastor, como que começou, como que foi isso, aquilo, tal. E assim foi surgindo aquilo, e eu fiz uma biografia, irmãos. Eu fiz uma biografia daquilo que eles me passaram, daquilo que eu vivi, e nisso eu tenho metade dos anos da igreja, mas eu me vi, né, lá atrás eu me vi como eles, eu me vi, né, como se tivesse aqui o primeiro dia. Então, gostaria que a minha esposa trouxesse aqui, né, a gente colocou num quadrinho simples, pastor, né, mas de coração. E isso aqui é para ser colocado na parede, para toda a igreja que quiser ler, né, a biografia, aquilo que Deus colocou no coração deles,
para que a igreja fique sabendo, né? Os visitantes cheguem ali, ó, a biografia, se quer saber sobre a igreja, sobre aquilo que Deus colocou em nossos corações, leia lá. E eu gostaria que o pastor lesse essa biografia, porque ele vai transmitir sentimento para nós. Se eu ler aqui, vai ser, sabe, vai ser normal, mas se o pastor ler aqui, eu creio que vai dar um sentimento legal. Então, para a igreja, eu simplifiquei o máximo, irmãos, porque se você for pegar todos os detalhes, né, ia dar um texto enorme, um livro, né? Mas receba, né, da igreja, em nome da igreja, esse quadro com a biografia da igreja. Glória a Deus, querido, pela sua vida. Que bênção, né, irmãos? Glória a Deus. Deus sempre prepara, né, todas as coisas. E está escrito assim, um pouco da nossa história. O nascimento de uma grande missão. A igreja teve início na garagem da casa dos pastores Paulo e Vera Lúcia, no bairro de Vila Helena, zona norte de Sorocaba. Algumas pequenas reuniões eram feitas semanalmente, junto da primeira pessoa, membro da história da igreja, a Maria Antônia Trigo, irmã Maria Antônia, aqui que participa conosco das nossas aulas até hoje, lá de Portugal. E juntos louvavam a Deus, ainda sem instrumento, apenas com microfone e um CD de fundo. E compartilharam experiências e estudavam a palavra, fortalecendo uns aos outros. O pastor Paulo de Almeida Farias estava sempre presente, auxiliando nos louvores, palavras ministradas. O número de pessoas presentes crescia cada semana. As crianças ficavam reunidas na calçada, sem muita segurança. E mais um ato de amor e obra, o pastor Paulo e a pastora Vera abdicaram das suas intimidades, cedendo o quarto do casal para servir de escolinha para as crianças ficarem mais à vontade e seguras para aprender. Projetaram, então, ficar somente 3 anos na garagem e surgiu a necessidade de se reunirem num lugar maior. Foi onde venderam o carro da família, fizeram empréstimos, conseguiram comprar estrutura metálica e telhado, que está na igreja até o dia de hoje, e derrubaram sua própria casa. E fizeram uma estrutura e levantaram paredes. E colocaram pisos, rebocaram e, por fim, deram acabamento. E saíram, então, de uma casa de 4 cômodos para estar em uma casa de 2 cômodos nos fundos, que mal cabiam os 4 membros da família, e muito menos os móveis. Depois de terem feito algum acabamento na igreja, houve necessidade e desejo de aumentar as dependências da igreja. Novamente, mais empréstimos, venderam as motos, salário, férias, 13º, era praticamente todo comprometido à construção da igreja. Já não era pensado em mais nada. Tudo era pensado em amor à obra de Deus. Foi construído, então, em sua casa, um andar superior da igreja, para estar dando mais espaço às dependências da igreja. A cozinha ficou, então, para a igreja, e o quarto virou escolinha de crianças. Enfim, mudaram para a parte superior, ainda sem acabamento, dando sempre prioridade aos trabalhos da igreja, onde estão até o dia de hoje, e tanto a igreja quanto sua casa. Hoje são caseiros da igreja, pastores da igreja, estão em um ministério independente. Pastores Paulo e pastora Vera têm filhos, Ana Paula, de 20 anos, Paulo Vitor, 17 anos. Os dois sempre trabalharam na obra, sempre ativos nos trabalhos da igreja. Vamos para a linha do tempo. Em 2010, 1º de abril, que dia, irmãos? Deixa eu colocar um parênteses aqui. Quando o pastor falou assim,
para nós. Saímos debaixo da bênção, tá? Ele falou, que dia que vai começar o trabalho lá? A gente estava assim, faltava quase um mês. Eu falei, mês que vem. Ele falou, por que não começa logo? Eu falei assim, não, quero começar dia 1º de abril. Por que é 1º de abril? Eu falei, porque o povo aí fora conta mentira. De 1º de abril nós vamos começar a falar a verdade nessa vila aqui. 1º de abril, vamos esperar chegar. Esperamos chegar, né? Ele falou assim, cada um, né? Ele só não falou cada um com a sua mania, mas cada um, né, tem seus métodos, né? Mas em outro tempo. Em 1º de abril de 2010, o dia em que Deus deu início à reunião ainda na garagem, então em casa dos pastores Paulo e pastora Vera Lúcia, né? O ano 2013 a construção do templo, e em 2013 se iniciou essa construção e tal que Deus proveu o cordeiro para Abraão. Deus proveu o sustento para a construção do templo. 3 anos, em 2014, inauguração do templo. Em 2014, a inauguração e o templo, de lá para cá, foi organizado. Surgiram novos ministérios, enfrentando grandes provações, mas Deus permaneceu fiel. A igreja de hoje. Hoje, a Igreja Batista de Vila Helena é um ministério independente, como nós comentamos, né? E os testemunhos ali são referentes. Nós somos uma igreja alegre, atuando, vibrante e empenhada em levar a mensagem do amor e esperança nos nossos corações. E nossa liderança é comprometida e alerta a mudanças. Possuímos departamentos bem estruturados, salas, crianças durante os cultos. Temos oferecido educação cristã através de um ensino relevante da palavra de Deus, apoio à família, que se refere à educação de filhos, fortalecimento dos laços matrimoniais, apoio ao jovem adolescente diante de seus conflitos e dilemas, treinamentos para líderes e atendimentos psicológicos, glória. Atendimentos psicológicos, tudo isso em um ambiente limpo, e aconchegante e agradável. Somos uma comunidade feliz, ainda em crescimento, com desafios significativos a serem assumidos. Continuamos a nossa jornada dependendo dele, perseverando em oração e procurando ser uma igreja relevante. Para o nosso tempo, temos um desafio de cooperar na conquista dessa cidade para Deus. Temos ainda uma história a escrever. Amém? Mãos à obra, Igreja Batista Vila Helena, e a história continua sendo escrita e você faz parte dessa história. Em nome de Jesus. Amém, querido? Você pode aplaudir ao Senhor? Amém, querido? Deus abençoe aos amados em nome de Jesus. Deus abençoe pelo carinho, né? Eu sempre agradeço a Deus pela vida da minha esposa, né? E eu digo assim para ela, a recompensa de Deus, eu creio que o negócio é com ela. Porque assim, quem tem o chamado, irmãos, ele sente como que um peso de obrigação. Agora, quem está do lado vai porque nos ama. Porque Deus não falou diretamente com ela, vai porque nos ama. Então é diferente, né? Então eu louvo a Deus pela minha família, né? E pelos meus filhos que sempre estão com a gente. E eles têm o jeitinho deles, mas são uma bênção de Deus, você nem imagina o quanto, né? Obrigado, Valdeci, Deus abençoe. Deus possa te honrar em nome de Jesus, amém? E eu tenho certeza que o teu dia também vai chegar, em nome de Jesus. Se você carrega água na peneira para alguém, um dia alguém vai carregar para você. Aprenda isso em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé, querido? Em nome de Jesus. É muito bom, né, irmãos? Eu lembro, irmãos, um dia a gente estava aqui na igreja, na igrejinha lá, aconteceu uma cena assim bem inusitada. Tem um testemunho ali que é um buraco que eu fiz, tipo de um ladrão, assim. A gente estava cultuando, assim, e veio uma chuva, mais uma chuva, irmãos, e começou a entrar água. Começou a entrar água, vazou água pela cara e começou a entrar dentro da igreja, irmãos. E os irmãos estavam lá e a água entrando. Só que não tem saída, porque é meio caído para baixo. E os irmãos falaram, irmão, levanta o pé, senta na cadeira, pode ficar sentado, levanta o pé e vamos cultuar, não vamos deixar isso tirar a nossa atenção, não. Aí o irmão pegou um ponteiro, eu pedi para ele fazer um buraco, falei, pastor, agora o que faz? Vai encher? Não, faz um ladrão.
ladrão não é que rouba não, irmãos, ele leva a água embora. Ele fez um furo na parede lá, perto do altar, perto da moto está ali, então não enchia, a água entrava, mas não enchia, saía pelo buraco. Então eu vi aquela enxurrada, na hora do culto, irmãos, e lá os irmãos tudo com o pé levantado, assim, e a água correndo. E eu falei assim, Deus é maravilhoso, né? E como é que a gente vai achar que tudo isso vale a pena? Se o Espírito Santo não colocar essa certeza dentro do nosso coração, né? Então, Deus abençoe muito a vida de vocês, e a gente só existe porque existe vocês, né? Porque vocês são bênção na nossa vida, tá bom, querido? Deus abençoe, obrigado pelo carinho, pela confiança, por tudo que vocês têm feito por nós, muito obrigado, tá bom? Fechar seus olhos nessa hora, estaremos apresentando essas famílias diante do Senhor. Vou pedir para o meu pastor Leandro estar dirigindo essa oração, pelas famílias que estão ali no quadro de oração. Se você não trouxe, tá bom? Foto, irmãos, traz uma foto para nós vamos colocar ali. Nós sempre oramos pelas famílias, mas que as que estão ali, né, que foi dito essa semana, né, quinta-feira, quem é visto sempre é lembrado, né? Então, traz sua foto, coloca ali, tá bom? E a gente vai estar constantemente, a gente passa por ali, olha, vamos orar por tal pessoa. Vamos estar orando por aquele quadro, por aquelas famílias, principalmente, e pelas que estão aqui, claro, também, e apresentando também a vida de cada um em nome de Jesus. Pai Celeste, nós te agradecemos por esta noite memorável, Deus, em que o único propósito nosso e tudo que nós fazemos porque o Senhor permitiu isso na nossa vida. Um dia o Senhor nos salvou, nos trouxe para o seu reino, e nós estamos aqui glorificando o seu nome nessa noite maravilhosa, com os pastores. Aprendemos, Senhor, nessa noite, com o nosso querido pastor Paulo e a sua família, uma lição de humildade, de serviço. Senhor, um homem de Deus que serve as pessoas, isso é um exemplo para a nossa vida. Então, nesta noite, nós somos somente gratos. Aqueles irmãos, ó Deus, que investiram o tempo da sua vida para aprender mais da palavra de Deus, que esta palavra sirva como alimento para o coração desses homens, dessas mulheres, e que no dia certo, na hora certa, Deus, o Senhor possa tirar da sua alma esta palavra, para que ela possa sair, Deus, e produzir frutos 100 por 1 na vida de outras pessoas. Nós oramos e te agradecemos. Pedimos, ó Deus, pelas famílias que estão aqui nesta noite. Sabemos que o Senhor é quem tem um controle de todas as coisas. E quando nós saímos para fora, Deus, é lá que nós precisamos do Senhor. É na segunda-feira, é no trabalho, é no confronto com a família, é no nosso dia a dia, nas nossas batalhas, nas nossas lutas. Mas nesta noite nós recebemos do Senhor força, autoridade, poder, ó Deus, resiliência para lutar, ó Deus, e vencer todas as nossas dificuldades, porque nós vamos em nome do Senhor. Tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós cantamos nesta noite, ó Deus, o Senhor possa nos abençoar as famílias, as esposas, os maridos, nossos filhos, aqueles que colocaram as suas fotos ali na esperança, ó Deus, de que o Senhor possa, Senhor, nos ajudar a vencer, porque nós acreditamos, ó Deus, nós cremos, e nós vivemos não por aquilo que nós vemos, mas nós vivemos por aquilo, Senhor, que nós cremos, e nós cremos num Deus Todo-Poderoso. Por isso nós te pedimos que nesta noite, Senhor, tudo aquilo que nós recebemos do Senhor, possa produzir frutos na nossa vida, na vida da nossa família, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós nesta noite, e possamos ter uma semana abençoada. E a mão sobre as nossas cabeças será como um óleo derramado sobre as nossas vestes, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte, dê um abraço aí no seu irmão, em nome de Jesus.